como os ataques no consultório. Bom, atrito. Atrito no consultório e que chega às raias da agressão acontece. Acontece. Não é algo raro. É algo assim que numa carreira acontece 1, 2 vezes na vida, né? Acontece muito, comumente, né, nos profissionais, mas não é assim o dia a dia. O feijão com arroz do terapeuta, ele não lida com isso de maneira geral. Ele lida mais com atritos na própria terapia, né? De ele intervir, o sujeito se incomodar com aquela intervenção e aí rebater de uma forma irritadiça. Mas isso faz parte do processo. A gente costuma dizer que o modo do paciente funcionar com o terapeuta já é o laboratório para o terapeuta entender como é que o paciente funciona fora dali do consultório. Mesmo que ele esteja atuando de maneira diferente, aparentemente diferente, nunca é totalmente diferente. Tem algo dele que ele revela para mim, no relacionamento comigo, que ele, de alguma sorte, está funcionando daquela forma, mesmo sem ter consciência, na vida sua de relação. Então, é óbvio que toda intervenção que provoque irritabilidade, agressão, é algo para ser observado pelo analista, pelo terapeuta. Agora, acontece em alguns momentos essa irritabilidade ou essa exaltação, essa descompensação até, e essa ativação de um complexo, como se diz em psicologia junguiana, né? Essa afetação a ponto do indivíduo funcionar de uma maneira predominantemente emocional e já sem racionalizar, partir para cima do terapeuta de uma forma agressiva ou de uma forma erótica, de uma forma sexual. Acontece em alguns casos, o cinema, Hollywood, as séries colocam isso de maneira emblemática, né? Quando a gente assiste, a gente pensa que o terapeuta o tempo todo vive assim, tomando tapa na cara ou sendo agarrado no consultório. Não é assim comumente, mas de uma vez ou outra acontece uns negócios assim, de uma forma às vezes assintosa, às vezes não. E aí eu vou falar basicamente da minha experiência, eu não sei como é que é, nunca conversei com colegas psicanalistas ou psicólogas, mulheres, para saber como é que é a experiência. Já tive um paciente que seduziu a psicanalista dele, ele vinha depois de ter levado a psicanalista dele para a cama e agora ele estava comigo. Era um sedutor, quanto mais. Se eu tivesse algum desejo homoafetivo, ele teria me seduzido, porque ele era super galanteador. Essa graça você pode até colocar no vídeo, mas era uma pessoa realmente bastante carismática e sedutora, né? No sentido aí abrangente da palavra, até como amigo mesmo, era uma pessoa super agradável. E ele vinha de uma tentativa de análise por isso e seduziu a analista e levou para campo. Mas por mulheres eu não sei como é que é, porque os homens normalmente agem de maneira sedutora assim, né? Mas ao mesmo tempo também de maneira mais assintosa, né? Mas o dar em cima do homem aí tem um aspecto perigoso, né? A gente está aqui no consultório que eu atendo, na sala ao lado. Há algum tempo, quando minha irmã atendia algumas pessoas do sexo masculino, havia um cuidado de minha parte de estar aqui também presente, acompanhando e atendendo alguém para estar de olho, porque a gente não sabe se é um paciente homem que tem problemas justamente com mulheres, né? Então a gente não sabe se tem uma demanda nesse sentido, né? Felizmente não aconteceu nada, e normalmente não acontece nada, mas existe isso. Eu me lembro de uma colega que eu conversei recentemente, ela dizia de um paciente que era super misterioso e dava medo, e ele sempre marcava com ela assim, os últimos horários, onde às vezes só ela estava no consultório. Ela começou a ficar com medo e começou a ter estratégia de nunca ficar sozinha com ele no consultório, né? Sempre com algum colega atendendo na sala ao lado. Então as mulheres
tem esse problema maior com as mulheres, no sentido da força física, etc., que o homem não tem. A rigor, tem mulher até que é mais forte que homem, mas, enfim, de maneira geral, não tem isso, né? E talvez por questões culturais a gente pensa no assédio e não sei se a gente pode falar de estupro em relação a homem. Tem alguns casos mais assim de uma professora mais velha, de um aluno pequeno ou um aluno adolescente, né? Mas o estupro, quando a gente fala de maneira geral, a gente pensa num ato sexual de violência não consensual, e aí a utilização da força física normalmente parte do homem em relação à mulher. No caso do terapeuta masculino, acontece em alguns momentos isso, e no caso da mulher paciente, a sedução é de uma outra forma. A sedução não é tão assintosa assim, normalmente é uma sedução onde há coisas indiretas, alguma cantada assim sutil, a linguagem corporal muda, a forma de abordar, presentes, isso, aquilo. Então, a forma de se manifestar, uma tentativa de estabelecer uma relação fora do consultório, isso daí é comum acontecer. O profissional tem que estar atento a tudo isso, porque ele que é o responsável pelo processo. A paciente pode flertar com ele à vontade. Eu disse isso recentemente a uma paciente aqui: você pode flertar comigo à vontade, porque ela questionava nesse sentido. O responsável por controlar isso daqui sou eu, né? E por ser responsável também por isso, o profissional sabe que as consequências serão para ele, né, inevitavelmente. Então, mas a sedução é mais nesse sentido, né? Ao mesmo tempo, a raiva e a irritabilidade de um amor não correspondido do terapeuta torna mulheres, normalmente as mulheres, os homens normalmente não fazem, mas as mulheres fazem mais isso, manipulam o discurso e distorcem. Então, por exemplo, algum tipo de acolhimento que o terapeuta deu, a paciente pode transformar aquilo lá na frente, quando não for correspondido às suas tentativas, em um discurso de mas naquele dia você me deu esperança. Então, esse tipo de coisa é bem feminino, né? E o cuidado que o terapeuta deve ter nesse sentido, ele está numa sala como essa, com a porta fechada, ele e ela, numa situação de uma mulher apaixonada e irritada pelo terapeuta, é a palavra dele contra a dela, e nesse caso, culturalmente, a palavra dela é olhada de uma forma quase que como se fosse já uma vítima a priori, né? Depois que provar ou que se esclarecer, já fez o estrago, normalmente é isso que acontece. Nos Estados Unidos, a paranoia é tão grande em relação a isso, e nos filmes mostra isso. Há uma câmera no consultório, e a análise é filmada, e o terapeuta diz isso para o paciente: nós estamos filmados, mas esse conteúdo só eu utilizo, é só para mim. É mais para se defender de processos de assédio, né, de denúncia, etc. Então porque a pessoa denuncia, pega uma testemunha em conluio, e aí, mesmo que não chegue à condenação, é desgaste, é advogado, é isso e aquilo. Então, médicos de maneira geral e analistas, psicoterapeutas fazem isso, gravam mesmo lá. A gravação de áudio é o mínimo, normalmente é vídeo mesmo, é câmera, para evitar qualquer tipo de assédio, né? de acusação de assédio. Mas acontece em alguns momentos o ataque físico, né? O ataque físico aconteceu comigo uma outra vez, um paciente em surto, um paciente em estado alterado de consciência, se não me engano, 2009, 2010, me deu um tapa e me cuspiu. Uma paciente em surto. Teve um outro paciente que aí teve um surto psicótico, ele me deu um tapa também. Teve um paciente muito revoltado que trouxe uma arma para o consultório, me mostrou a arma, mas aí não era em relação a mim, era mais com relação à ideação suicida. E abordagens de mulheres, sim, né, de partir para cima, de querer me pegar mesmo, né?
De maneira geral, a gente segura, contém a paciente. Teve uma que chegou meio-dia, meio-dia e 30, 1h da tarde, diz, ai meu Deus, eu não vou almoçar, tá chegando a hora da tarde, e eu convencendo ela, peraí, não é por aí, e ela só um beijo, eu só quero um beijo teu, etc. Esse tipo de coisa rola, né? Tem um que avançou para cima de mim, que as marcas da unha ficaram em mim aqui, ela me encostou nessa parede aqui, e eu segurando ela. Para eu levar, eu tive que levá-la aos poucos, e com cuidado de não ser algo à força, né? Até a porta para sair. Eu tenho um negocinho aí que eu aciono e toca lá dentro, né? Para pedir qualquer ajuda. Eu nunca precisei, mesmo nesses casos eu nunca precisei acionar. Mas são casos assim, mas de uma adrenalina maior, né? De uma intensidade maior que a gente não está normalmente acostumado no consultório, né? E essa normalmente é a minha experiência de tentativa, né? Mas de maneira geral, os apaixonamentos e as vivências nesse sentido, a gente pode ter depois um outro vídeo sobre transferência, processo de transferência erótica, que é apaixonamento de paciente por terapeuta, e a gente explica o porquê, há inclusive literatura a esse respeito. Mas, de maneira geral, os aspectos são mais de sedução, ou sedução assim afetiva, ou no máximo uma sedução sexual, né? Uma roupa mais assim, mais curta, menos comportada, e um movimento corporal para ver se captura a atenção do terapeuta. Aquele é um jogo de conquista que tem um pouco da ideia da conquista histérica nos moldes da psicanálise, né? O ter o gozo, como diz a obra psicanalítica, ter o gozo por conseguir a atenção daquela figura que é objeto de fantasia e ao mesmo tempo está no imaginário e supostamente uma figura que se atribui uma certa autoridade, né? Um certo poder, mas nesse caso, quase sempre para destruí-lo. Essa é a ideia, né? Eu quero capturar a sua atenção para depois destruí-lo e ignorá-lo, né? Então, isso acontece, mas não é o comum. Os psicólogos que estão começando, não se assustem não, porque normalmente não é o comum, não é o dia a dia, acontece, mas uma vez na vida, outra na morte e assim por diante.